Bem-vindo ao podcast Cliques, Códigos e Checkouts. Aqui você acompanha conversas com líderes do varejo sobre as estratégias e tendências que estão evoluindo o setor. Inspire-se com suas decisões e visões para um futuro ainda mais inovador. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast com as personalidades do varejo. Hoje a gente tem um convidado que carrega no DNA o varejo farmacêutico. São 25 anos de história, de chão de loja e grandes decisões estratégicas. Ele é diretor comercial, expansão, operações e marketing da Drogarias Max, uma das redes mais relevantes do Brasil. Isso aí, Mônica. E mais do que cargo, ele representa resultado. Visão e execução, a gente fala muito que sobre clareza, aqui sobre clareza e propósito, não? E esse cara é a prova viva de que isso é muito relevante. Seja muito bem-vindo, Lucas Procópio. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Mônica e Andrés. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero contribuir com os assuntos e a gente vai conversar de forma relevante e prática para todos os ouvintes desse canal. Lucas, como uma carreira que atravessa mais de 2 décadas, né, no varejo, sua jornada é marcada por evolução constante, decisões estratégicas e uma visão de longo prazo. Hoje, à frente de áreas chaves na drogaria Max, sua trajetória inspira profissionais do setor. Para entender como chegou até aqui, é essencial revisitar os momentos que definiram seu caminho, desde os primeiros desafios até as conquistas que consolidaram sua liderança. Você tem 25 anos de experiência no varejo farmacêutico e hoje lidera áreas estratégicas na Drogarias Max. Quais foram os marcos mais importantes dessa trajetória até chegar à sua posição atual? Bom, Andrés, eu acredito que a minha carreira ela sempre está em conjunto fielmente com a minha vida, de fato, com o meu íntimo pessoal. E sempre foi marcada por muita resiliência. Ah, eu vim de uma família muito humilde, trabalho profissionalmente desde os 14 anos, construindo desde estágio, e aos 18, após o período do quartel, a gente já era entregador de farmácia. Foi aonde começou o meu caminho nesse segmento abençoado, eu digo isso. E comecei fazendo as entregas de uma farmácia em Fonseca, em Niterói. A partir daí, eu tive a oportunidade de crescer, evoluir nos patamares na hierarquia do setor de farmácia. Fui estoquista de loja, balconista de farmácia, gerente de drogarias. Depois disso, fui supervisor de lojas, né, que é a figura em que rodam várias lojas da rede. Tive passagens por outras redes de farmácia também. E há 17 anos, eu fui convidado para começar uma integração tecnológica aqui na Drogarias Max, fazendo a ligação, a conexão entre os objetivos comerciais das drogarias e as transmissões tecnológicas com os fornecedores, tá? Através de um portal de negócio. Como eu já tinha conhecimento do varejo do campo, estava em convivência com o ponto de venda e alguma prática de integração com TI. Então, fui convidado para fazer essa integração aqui na empresa, e a partir daí, aqui dentro da empresa, a gente é, colocamos algumas práticas, algumas campanhas, depois que fizemos as integrações. Promovemos também algumas campanhas para os franqueados, umas campanhas para os fornecedores. E a partir daí fui galgando operações internas, como coordenador de operações, coordenador comercial, gerente de negócios. Depois a gente tive uma oportunidade de desenvolver a área de expansão e agora retornando
aqui para assumindo a área de direção da empresa, de uma forma mais ampla. Então, se eu posso falar um pouco desse, desse momento, das de características, tenho uma paixão por desenvolver operações hoje que fazem sentido para o segmento, para a indústria, para a distribuição, e que gerem resultado para o franqueado, para o lojista, realmente. E muita persistência e resiliência, eu acho que essa é a palavra-chave, porque os desafios são grandes, o mercado ele é muito feroz, né? É um mercado que cresce ano a ano em faturamento e também em número de lojas. Então, a partir disso, a gente vem tendo desafios também de manter a relevância da rede, tanto para o franqueado quanto para o fornecedor. Imagino que ese marco no apenas definió a su trayectoria, ¿no? Como también influenció directamente la forma como enxerga o varejo farmacéutico hoy. Sim, Un ecosistema que exige propósito, consistencia y visión de longo prazo, ¿no? exatamente. Lucas, a gente aprende muito mais com o que não dá certo, né, do que com as vitórias. Verdade. E falando em expansão, a gente fala de expansão, a gente não está falando só de abrir loja, né? A gente está falando de enfrentar também o que dá errado. Uhum. Quais foram os maiores erros ou os desafios, né, que você passou nesse processo de crescimento da Max, que te ensinaram lições que você carrega até hoje? Mônica, essa sua pergunta, ela é crucial. Eu gosto muito de falar sobre isso. E eu concordo com o que você fala. A gente, a gente aprende muito mais quando a gente entende erros, né, na operação e você corrige do que quando você está, de fato, numa rota, né, que você acredita estar correta. E eu acho que, não vou falar erro, né? Eu acho que foi talvez uma falta de visão que nós tínhamos aqui, que era de não estarmos presentes da forma correta no PDV, na rua, no campo, tá? E como eu falei, né, assim, eu sou uma pessoa que já vim já de loja, de ponto de venda, e acaba que devido aos desafios, você se centraliza muito nos escritórios, nas salas. Esse é um erro dos executivos, tá? De ficar muito entre quatro paredes e achar que ali está tudo bem, você está agindo, e quando você esquece onde começa a sua operação, né, que é de fato lá no balcão da farmácia, no balcão do negócio, seja em qualquer empresa de varejo, é lá no campo que as coisas começam. E eu acho que a gente se distanciou bastante, apesar dos anos passaram, é uma empresa de 42 anos, enfim. A gente se distanciou um pouco do chão de fábrica, como assim diz, né? E a partir do momento que a gente começou a escutar e fazer uma gestão com o cliente no centro, a gente começou a entender o campo de oportunidades que nós tínhamos tremendo para desenvolver novos negócios, entender que o tempo passou, que novos produtos precisavam ser criados, e os concorrentes também já estavam se sobressaindo com essa proximidade, que a gente precisava corrigir rotas. E eu falo isso, Mônica, Andrés, lá, com muita humildade, de que a gente errou, tá? E eu não tenho problema nenhum e admitir esse ponto, pessoal. Olha, a gente se distanciou de fato com o clamor hoje dos nossos stakeholders, né? Então, assim, o que precisa ser feito, de que forma, vamos corrigir. Porém, tivemos a felicidade de ter tempo de corrigir rotas, percursos e entender hoje que alguns produtos que a empresa tinha já estavam obsoletos, mudar alguns tipos de iniciativas, dentre elas, a gente tem um acompanhamento mais próximo, uma supervisão de campo mais ativa com os nossos franqueados, porque a expansão, ela tem dois, como você falou, muito bem, Mônica, ela não é só você captar novos clientes, ela é manter também os clientes atuais da base satisfeitos, tá? Então, são dois desafios. E você evitar o turnover de clientes dentro da sua base. Então, nós fizemos, através desse trabalho de campo, que eu dediquei a um ano e meio,
visitando o cliente, visitando outros estados, visitando outras redes, conversando bastante com fornecedores, distribuidores, participando ativamente de reunião com novos clientes. A gente teve a oportunidade de construir modelos hoje que foram capazes, também, obviamente, investindo em tecnologia, que é crucial para o nosso negócio. A gente teve a oportunidade também de conhecer várias empresas e parceiros tecnológicos todos que nos ajudaram a construir esse processo e que hoje são as nossas bases principais. E a partir daí, conseguir qualificar melhor, entender melhor as dores e criar produtos para que atendessem essas necessidades do nosso mercado e crescer sustentavelmente a rede. Se você tivesse um franqueado aqui escutando a gente agora, que conselho você daria para ele para evitar os mesmos erros aí que você comentou? É, é, na verdade, o franqueado da Drogarias Max hoje, ele já consegue ter uma percepção desse nosso trabalho de proximidade. Mas a palavra que eu gostaria de deixar, se algum outro amigo hoje que tem a mesma função que a minha, hoje no segmento, né, que são muitos, que são honrados também por isso, né, ou seja gestor de farmácia, ou seja gestor de rede, é de fato ter a gestão com o cliente no centro. Eu acho que a partir daí é, é um ponto crucial para que as respostas comecem a vir. Eu tive a sorte de ser presenteado com um livro chamado A Única Coisa. E eu falo isso também para o meu time aqui de operação. Então, o ponto principal desse livro é qual é a única coisa que você faz que resolve todo o resto, né? Então quando eu acredito, a minha filosofia é que quando você coloca o cliente no centro, e as demais coisas, elas vêm acontecendo paralelamente para o mesmo resultado final, que é o resultado do seu cliente, que é o seu resultado, que é o resultado dos parceiros. Tá? Então, tudo isso vem com uma gestão com o cliente no céu. Perfeito, Lucas. E ao olhar para o futuro do franchising farmacêutico no Brasil, essa experiência oferece uma perspectiva única sobre o que é necessário para crescer com consistência e propósito, né? Como esses momentos de superação influenciaram suas decisões estratégicas e moldaram sua visão sobre o futuro do franchising farmacêutico no Brasil? É, Andrés, eu preciso ter um cuidado para falar sobre franchising e sobre o meu segmento, tá? Para falar, vou tentar aqui ser breve e conciso, para poder diversificar o conceito hoje. No Brasil existem, o segmento farmacêutico ele contém três camadas, tá? Principais. A camada maior hoje das farmácias do Brasil são as grandes redes, que compõem a rede Abrafarma, que é a associação brasileira que compõe as grandes marcas hoje de farmácias do Brasil, tá? Que são decisões centralizadas que possuem aí, de fato, 55% de tudo que é vendido hoje no cenário nacional. A segunda camada principal são as, o segmento independentes, as associações, que são até organizadas em algumas federações nacionais, tá? Mas pode-se falar que são as associações, né? Que aí, de fato, entra a drogaria de marca, são as associações e franquias, tá? Então, as associações de franquias, algumas estão ligadas a algumas federações ou não, mas o cluster principal delas são as associações, tá? Que hoje já tem boa parte das farmácias estão ligadas a alguma associação no Brasil, tá? Então, essa é a segunda camada. A terceira camada são os independentes, tá? São as farmácias hoje que não fazem parte de associações, que têm as suas redes, as suas pequenas, médias ou grandes redes, que não fazem parte nem da Abrafarma e nem de nenhuma associação. Então, a Drogarias Max, ela entra nessa camada. Existe também uma quarta camada que são chamados médias redes, que também não fazem parte. Tem faturamento relevante, mas não fazem parte nem de associações, não são independentes e também não fazem parte da Abrafarma.
Então, dessa forma, o Andrés, quando a gente fala de associações e franquias, a gente fala sempre do canal independente, né? Tudo que não é da Abrafarma, das grandes redes, a gente chama de canal independente. Então, a Drogarias Max, ela sendo franquia, ela faz parte do segmento independente de farmácia. E hoje, agora respondendo a sua pergunta, os grandes desafios para o segmento independente no Brasil, ele é ter, ele é ter velocidade tecnológica para acompanhar tanto as demandas do consumidor quanto a velocidade das grandes redes. Tá? Algumas das grandes redes hoje que fazem parte da Abrafarma são redes hoje com capital aberto, com grande aporte de investimento, que é totalmente diferente do segmento independente da farmácia hoje, que cresceu no bairro, que é muito famosa no bairro, enfim, já tem proximidade do consumidor e que ainda possui metodologias ainda muito próximas, mas que carece de tecnologia, de operações tecnológicas, de vender pela internet, de ter hoje acessos hoje com as necessidades do varejo atual. Esse é o grande desafio, de você capacitar o gestor dessa farmácia, porque grande parte dos proprietários das farmácias independentes são pessoas que ou são ex-balconistas, ex-gerentes de farmácia que decidiram empreender no próprio negócio, que não têm capacidade técnica ou de gestão de negócio em si. Eles são muito bons em vendas, até por isso prosperam. Porém, na parte do balcão para dentro que a gente fala, né, eles carecem de informação, carecem de gestão, carecem de técnicas para fazer uma boa gestão do seu negócio e perpetuar o seu negócio. Outros são pessoas que sucederam negócios familiares, tá? Então, assim, hoje são herdeiros, né? São sucessores que o pai é um famoso farmacêutico daquela região do Brasil, que fundou a farmácia. Naquele tempo que a farmácia ainda era com PH, né? Que a gente falava aqui, que a gente costumava dizer que só vendia remédio, que a farmácia hoje vende, tem uma variedade bastante grande de produtos, de acordo com as legislações locais. E esse sucessor, ele herdou um negócio muito grande e muitas vezes também tem alguma dificuldade ou carência de operacionalizar de forma consciente e até próspera naquela região. E com isso lidar com o crescimento do mercado e das grandes redes. Então, o nosso grande desafio hoje, como gestores do segmento independente de farmácias no Brasil, é profissionalizar esses empresários, tá? É proporcionar para eles plataformas, técnicas, operações que estejam alinhadas com o consumidor atual. É fazê-los prosperarem nos seus negócios, tanto do balcão para fora, que a gente fala que é o sell-out, a venda, desenvolver sell-out, tanto do balcão para dentro. Como é que ele vai fazer a gestão do seu negócio? E isso, Mônica, Andrés e Lara, é um desafio enorme, enorme, porque o varejo independente, ele é muito resiliente, ele é muito forte, ele é muito amplo. Porém, o empresário hoje que não se atentar para a necessidade de gestão de negócio e desenvolver canais de vendas que atendam à necessidade do consumidor atual, vão passar por grandes apertos. Tá? E é isso que as grandes redes independentes do Brasil, as grandes associações, buscam desenvolver para os seus participantes, para os seus associados e franqueados. E eu vou reforçar o que você falou agora, Lucas. O jogo mudou, né? O jogo mudou, Totalmente. né? A gente tem consumidor digital, né? Consumidor, shopper, né? Seja quem esteja ali consumindo ou comprando. Você tem digital, você tem o e-commerce, você tem o social commerce, você tem a questão da saúde integrada, do hub, né? E aí eu queria te perguntar, qual é a tendência que você enxerga como passageira e qual é que realmente você entende que está redesenhando o setor e que já está mudando e transformando? O que você enxerga como inevitável nos próximos anos? É,
para mim, vou falar sobre perspectivas do varejo, tá? E depois das perspectivas do canal independente. Falando do varejo de forma geral, a farmácia ela ela foi se adequando ao mercado a uma não só como um canal de venda, mas também como um canal de serviços, de atendimento, tá? E com a dinâmica também das vendas digitais, com as evoluções tecnológicas, cada farmácia hoje, ela já é hoje, algumas farmácias, ainda poucas, mas algumas farmácias, ela já funciona também como hub de saúde, ela já funciona também não só como ponto de venda, mas também você pode fazer algum serviço de aferição de algum serviço clínico farmacêutico, como aferição, como serviços de glicemia, algumas farmácias já aplicam vacinas, algumas farmácias já funcionam hoje como verdadeiros pontos assistenciais a serviços médicos e clínicos, tá? O farmacêutico hoje é uma figura super importante que está presente em cada ponto de venda hoje do Varejo Nacional de Farmácia. Então, ele pode, de fato, trabalhar juntamente ao médico para sugerir, perdão, para não sugerir, mas também para dar continuidade a tudo aquilo que o médico foi prescrito pelo médico e orientar o consumidor a melhor forma, a posologia, tirar alguma dúvida eventual, fazer um alinhamento junto ao médico, o farmacêutico junto ao médico de forma técnica e fazer uma orientação melhor para o consumidor. Então, quando a gente fala de varejo amplo, as farmácias hoje têm uma grande oportunidade de ampliar o seu relacionamento com a comunidade local, com os consumidores que acessam o seu ponto de venda. E quando a gente fala hoje para o empresário, para o dono de farmácia, as oportunidades que a gente enxerga para o segmento são oportunidades que precisam muito do empenho do gestor no tocante a dedicar tempo à análise de dados. Os dados são fartos hoje, porém, ainda não é um hábito comum do dono de farmácia independente utilizar informações para tomadas de decisões acertadas, tá? E para isso, a gente entende que os donos de farmácia que usam dados, que buscam acesso, que buscam parcerias hoje, que possibilitam eles a tomada de decisões de forma concreta e clara, objetiva e firme, alguns donos de farmácias que já buscam já esses apoios conseguirão evoluir cada vez mais no seu negócio, em detrimento de outros que negligenciam essa necessidade, tá? Então, eu costumo falar, Mônica, Andrés e Lara, que o dono de farmácia que não se comportar como consumidor e olhar o seu negócio da porta de fora para dentro, ele vai ter dificuldade no futuro. Por que que eu falo isso? Porque nas minhas conversas particulares eu comento com ele, eu falo assim, como é que é o seu hábito de compra hoje? No mercado do varejo total. Você é um dono de farmácia e você toca o seu negócio de uma forma, mas e quando você é o consumidor? Quando você vai comprar um eletrodoméstico, quando você vai comprar um presente para alguém, enfim, como é que você faz? Ah, eu uso o canal X, eu vou na internet, eu vou no ponto físico, não sei qual é a sua experiência, eu faço isso. E você consegue, a sua farmácia também atende dessa forma? Ou seja, você já está presente já online, o seu consumidor consegue comprar online com você? A sua experiência de compra ela é boa? O seu ambiente físico ele é favorável? As principais marcas hoje são suas parceiras? Aí, rapaz, tem que observar isso. Então, um questionamento que eu devolvo muitas vezes para o proprietário que ajuda a gente junto a chegar a algumas soluções e obter de alguns serviços hoje que o mercado já nos oferece pela nossa franquia ou pelos outros canais também, algumas soluções que podem apoiá-la nesse sentido. Então, acho que o grande desafio de perpetuação do modelo, de ajuda a esse empresário que muitas vezes reuniu aí as economias para investir no negócio próspero, é esse. Mercado,
ele é aquecido, o mercado ele é próspero, porém, ele precisa de atenção e uso de dados para tomada de decisões e atualizações constantes. Lucas, antes de pasar a la próxima pregunta, eu gostei de algumas coisas aí que você comentou e desde tu perspectiva, porque dado todo mundo tem, ¿no? Todo no Brasil, eso que, no sé, me atreveria a falar que quase nenhum varejista não tem dado, ¿no? Porque eh, a maioria tem sistema, tudo, né? Mas o que você acha que dificulta esse uso de dados? Porque eles estão aí, então, desde tua perspectiva e conhecimento, que é o que você acha que faz que, neste caso, pequeno e mediano empreendedor não use os dados para, como você bem falou, perpetuar seu negócio futuro, não? Porque, praticamente, nos últimos 2, 3 anos, 30% das farmácias independentes têm fechado as portas, não? Sim. É cultura, Andrés. Se eu puder resumir, cultura de uso de dados, de informação. Acho que como, como comentei anteriormente, o perfil dos donos de farmácia do segmento independente, ele ainda é um perfil de pessoas que venceram muito bem vendendo, desenvolvendo a área comercial muito bem. Porém, com pouco uso de técnica para aquilo, técnicas estruturadas mesmo, tá? Você ter pessoas hoje formadas e qualificadas para aquilo. E está tudo bem. Grandes empresários do varejo e de outros negócios começaram de forma empírica. Mas o que a gente vem batendo na tecla é que já não é mais um luxo hoje você sentar para você ouvir pessoas falar do mercado e olhar o seu negócio de forma técnica e sugerir melhorias. Isso é uma necessidade. Porque que a gente costuma sempre conversar aqui nas nossas rodas de conversa, pessoal, um concorrente, ele não coloca o dedo para cima e aponta para onde está o vento e abre ponto de venda do seu lado, não. Ele reuniu a base de dados e, tecnicamente, esses dados deram sustentação para que aquele local ali seja efetivo para uma drogaria, por uma série de elementos. Que ali foi técnico, aquele não foi um achado. E eu vou abrir aqui uma curiosidade, assim, os nossos, alguns proprietários de farmácia, acertadamente, quando o varejo era outro, há 30 anos atrás, eles tinham técnicas e foram bem-sucedidos nisso, que decidiam que sim ou não aquele local era bom para uma farmácia. Dentre eles, de uma forma muito empírica e até bacana de falar isso, porque eu tive a sorte e o prazer de conhecer alguns desses, que eles ficavam um tempo parado numa calçada qualquer e contavam quantas pessoas passavam ali durante o dia ali, e aquilo ali era uma base de fundamento para entender se era uma bom para farmácia ou não. Isso de forma no caderninho, olha que legal. Então, é, eu falei, pessoal, a única coisa que mudou é que o caderninho virou um tablet. Então, hoje é um Power BI que reúne uma série de informações e agora, com inteligência artificial, você tem muito mais dados que vão dar respostas que vão sustentar a sua decisão, seja para sim ou para não. Mas ainda tem muita resistência, tá? A gente ainda sofre algumas resistências porque é, o mercado ele já vem imprimindo uma redução de margem tremenda e isso faz com que o dono de farmácia ele reduza o seu time de operações e acaba que ele fica envolvido na operação e ele envolvido na operação ele deixa de observar pontos importantes e perde oportunidades que podem ajudá-los e passa a agir somente na urgência e não é legal. O gestor de farmácia, isso não é legal. Então, o nosso papel é estar sempre puxando, eu penso, isso aqui é importante, poxa, olha isso daqui, coloca uma pessoa, vamos investir nesse ponto aqui, vamos chamar um parceiro para ajudar no seu negócio, vamos fazer isso daqui. E os que eles dão ouvidos, então apoiam os projetos hoje estruturados para desenvolvimento do PDV, eles, consequentemente, eles colhem bons frutos, muito disso. Mas, Andrés, a gente vem é, é, com boas perspectivas de
dessa virada de chave, de mudança de cultura para análise de dados, para entender o quanto que é importante. A gente vem compartilhando informações, vem provocando, de fato, discussões sérias nesses sentidos, porque o mercado vai mudar independentemente da vontade do programa de farmácia ou não. Então, assim, então para quem está se atentando, para quem já está observando esse cenário e que busca ajuda, busca apoio, a gente vem trazendo também grandes parcerias relevantes para apoiá-los, esses empresários vencedores do nosso cenário nacional. Sí, a mudança não espera por ninguém, né? É, Exatamente. é você que tem que subir nessa onda e surfá-la, né? E aí elas já estão acontecendo, né? E muito rápido, né? Numa Exatamente. velocidade absurda, né? O que ontem estava dando certo, hoje já mudou, né? Já Você já foi. tem que rever, você já tem que entender, né? Precisa olhar e dado faz com que você, pelo menos, tenha muito mais assertividade, né? Consiga enxergar cenários, né? Consiga fazer previsões, entender melhor o que está acontecendo ali no negócio, tomar as decisões mais assertivas ali, quer dizer, ele leva você a errar muito menos, né? Exatamente. A chance de você errar é muito menor. E o Lucas, dentro desse contexto todo que a gente falou agora, qual é o mantra, né? O mantra ou a prática aí que você repete todos os dias para manter a rede na mesma sintonia? É, o, eu tenho a sorte de ter um time competente e apoiar as minhas ideias. Nem sempre são muito boas, mas eles me ajudam a construir, elaborar. Às vezes vem uma coisa meio rústica que a gente vai elaborando junto. Eu acho que contar com boas pessoas, boas, um bom time é essencial para que a gente consiga entregar, ter boas entregas para o franqueado, para o associado, para o dono de farmácia. Isso é fundamental. Mas essa proximidade, Mônica, do que o dono de farmácia, das dores dele, essa cumplicidade, eu acho que faz a grande diferença, tá? O dono de farmácia hoje, ele precisa ter uma consciência clara que a gente precisa trabalhar juntos para o sucesso dele, tá? Então, o que a gente sempre coloca aqui como fundamento para as tomadas de decisões aqui internamente é que o franqueado ele precisa comprar melhor, precisa vender melhor, ele precisa ter hoje uma operação enxuta para que o negócio dele perpetue, tá? Precisa ter gestão de resultados, olhar o fechamento lá, por mais que seja burocrático, ter o seu fluxo lá, o seu DRE, olhar o seu CMV certinho, seu DLP, enfim, certinho lá, para que ele observe cada alteração no seu centro de custo para que as tomadas de decisões sejam rápidas, né? Para que ele não deixe as coisas acontecerem. E também repetir boas práticas que deram resultados, tá? E também, até assim como a gente faz aqui, também nas farmácias também, de buscar, de fato, uma qualificação dos seus times, promover também as pessoas hoje que fazem diferença no negócio e manter sempre o seu atendimento, o seu front, né, de excelência. Acho que esse que é o grande resultado. E um ponto que eu comentei aqui no início e que eu sempre comento para seja CEO, presidente, dono de empresa ou até mesmo dono de farmácia, seja a venda que for. Cliente no centro. Isso que é o fundamento principal. Quando você coloca o cliente no centro, as coisas vão acontecendo, as respostas vão vindo, as parcerias vão chegando, as decisões vão ficando um pouco mais simples. É, e a forma que você faz hoje, bem feita para o seu cliente, para os seus parceiros de negócio, de uma forma simples e eficaz, é o melhor resultado. Lucas, a gente já está quase encerrando, não? O episódio, mas ontem, falando com Mônica, na preparação do episódio de hoje, eh, ela me comentou duas coisas
que acho que virariam duas perguntas e escutando a fala ao longo do, do tempo que temos conversado com você, eh, eu gostaria de fazer, porque acho que es bien pertinente, ¿no? Escuchar tu perspectiva sobre dos puntos importantes, ¿no? ¿Você acha que o futuro vai ser para quem sabe crescer rápido ou para quem sabe crescer sólido? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Olha, eu acho, para mim isso não separa, porque assim, eu só acho que elas são complementares, o Andrés e o Mônica, porque as decisões rápidas, elas precisam ser assertivas e garantir solidez para o negócio. Então, assim, eles não desassociam. Eu não posso hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático do varejo, porque eu comentei que eu já vim da loja e é uma coisa que eu converso hoje com o dono de farmácia. Ele pode perfeitamente pegar um produto hoje campeão de venda na sua categoria e trabalhar com margem negativa na sua loja. Ele pode fazer isso porque um concorrente acabou de abrir ou vai abrir a 50 metros da sua porta. Isso pode ser uma decisão acertada para uma semana, porque ele vai chamar o consumidor para a loja dele, ele vai atrair o consumidor para a loja dele e ele vai precisar ter uma estratégia definida. Agora, a solidez do negócio dele vai depender da estratégia que ele teve para fazer aquela campanha. Porque o negócio dele não vai se sustentar trabalhando com um produto campeão de venda, que representa muito a loja dele, com margem negativa. Ou seja, se ele tiver uma estratégia, aí vem de fato a solidez e a estratégia que ele tiver. Por exemplo, se ele montou uma estratégia, pessoal, esse produto aqui, ele é um produto, vou dar aqui um exemplo abstrato, tá? Esse produto aqui é um produto, é um suplemento, é um leite, tá? De alta venda no mercado. E ele atrai o consumidor, consumidores com essa necessidade. Então, eu preciso que vocês, quando o consumidor vier pegar o produto, tá? O dono da farmácia precisa capacitar para que a equipe de atendimento tenha proatividade de executar técnicas de venda para servir ao cliente, mostrando outra necessidade que ele tenha. Por exemplo, se aquele produto ali é voltado para o público infantil, provavelmente aquela consumidora ou consumidor tem necessidade de atender também a sua criança ou a pessoa que ela cuida. Se for uma criança, ele pode você só viu a promoção de fralda, a senhora viu a promoção do lenço umedecido, a senhora viu a promoção do creme de assadura, ou seja, são produtos que estão interconectados, a gente chama de upsell, a prática de upsell, que é usada no mercado, que estão conectados. Ou seja, ele está usando uma estratégia de preço para atrair o consumidor, sendo que a equipe dele também está treinada para não só servir, né, aquele produto que foi o chamariz para o cliente vir à loja. Se ele tem uma estratégia, ok. Agora, se não tem nenhuma estratégia para aquela campanha que ele criou ali, e ele está vendendo por vender, ele vai ter um problema financeiro grave. Então, Andrés, a sua pergunta, para mim, ela está totalmente conectada, tá? É pensar rápido, tá? Mas também com senso de sustentabilidade, tá? A estratégia precisa ser sustentável. E, de fato, aí, se ele conseguir unir o A e o B, a agilidade com a sustentabilidade, ele tem um negócio vencedor. Acelerar com fundamento, né? Exatamente. Acelerar com fundamento, né? Mas Exatamente. antes de acelerar, tem uma etapa muito importante, né? Que é construir, deixar o negócio sólido, né? Quer Exatamente. ter dado, ter informação, né? Ter uma operação que está andando bem, ter uma operação, ter uma precificação que está alinhada, que está correta, né? Enfim, Exatamente. tem todo uma construção anterior, né? Tem todo o sólido do negócio, deixar o negócio sólido, e aí sim você consegue, né? Partir para velocidade aí com fundamentos, né? Sí, y un mindset y una cultura que soporten después, ¿no? Esa aceleración.
Sem Sim. dúvida, porque se você acelera sem fundamento e sem solidez, você quebra tudo, né? Quebra a cultura, quebra tudo ali. Cara lá na frente. É. Exatamente, o preço vem, assim, como diz aquele ditado, né? O dinheiro não aceita desaforo. Então, se você não teve uma estratégia sólida para aquela sua iniciativa, você vai ter problema financeiro e acaba que você está colocando em risco toda a sua operação. Lucas, a gente tá no finalzinho aqui. Olha, tem um monte de pergunta para fazer aqui. Nosso tempo está acabando. Depois a gente vê se faz um segundo aí, um Eu fico à segundo disposição. episódio aí para a gente aprofundar um pouco mais. Eu fico à Foi disposição. um papo muito bacana, leve, passou muito rápido. Verdade. Queria agradecer muito a tua participação e por compartilhar com a gente sua visão e sua trajetória. Eu fico feliz se alguma coisa que a gente conversou aqui puder agregar em algum Com outro certeza esse segmento, episódio vai inspirar muitos farmácia. franqueados, muitos independentes. Isso. E a gente acredita muito no trabalho que vocês fazem, a gente sabe que é fundamental. Legal. Acho que capacitar, contribuir, levar informação, levar processo, levar metodologia, a gente sabe que é fundamental para a gente desenvolver ainda mais o varejo, né? A gente tem um Isso, verdade. potencial enorme, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa de pessoas preparadas como você. Então foi um Exatamente. prazer enorme te conhecer e com Obrigado. certeza a gente vai marcar um segundo porque ficou muita coisa aqui para trás ainda sem a gente conseguir Vamos sim. perguntar. Eu fico à disposição. Agradeço o convite. Desejo aqui um abraço, sucesso, prosperidade para toda a audiência e fico à disposição para futuros bate-papos. E, mais uma vez, obrigado. Boa sorte, sucesso a todos nós. Bom, pessoal, y para quien nos ouve, fique claro, liderar no es sobrecargo, es sobre clareza, ejecución e impacto. Obrigado, Lucas, por inspirar y provocar. Grande abrazo. E se você abraço. conhece alguém que precisa escutar esse episódio, compartilha para que todo mundo tenha acesso e possa escutar aí o Lucas contando um pouquinho da tua trajetória e inspirando a mudança. Obrigado por escutar o podcast Clics, Códigos y Checkouts. Esperamos que essas ideias contribuam e impulsionem a sua visão